Fala galera, análise de Botafogo 3, Palmeiras 4, pela 31ª rodada do Brasileirão. Então antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então começando a nossa análise aí pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê que o Botafogo teve 40% de posse de bola contra 60% do Palmeiras. Um número alto para o Palmeiras como visitante e baixo para o Botafogo como mandante. Aqui embaixo a gente tem a distribuição média dos jogadores em campo, que a ideia aqui é ver se a gente teve uma equipe jogando mais avançada em relação à outra dentro do campo de jogo, mostrando aí né, que algum tipo de pressão contra o seu adversário e substituindo os jogadores pelo avanço médio deles dentro do campo, a gente vê aí que fica claro que os jogadores do Palmeiras jogaram mais adiantados em relação aos do Botafogo, né? A linha verde aí mais próxima do meio de campo do que a linha branca que representa o Botafogo. Para complementar a análise, a gente tem aqui a concentração de jogadas em campo. E a gente vê que um equilíbrio aqui no meio de campo, tá? Do total de jogadas da partida, 18% foram do Botafogo no meio de campo e 20% do Palmeiras nessa região do campo, mas o Palmeiras com mais jogadas no ataque. Então, do total de jogadas da partida, 15% foram do Palmeiras no seu campo de ataque e 8% do Botafogo no seu campo ofensivo. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que vai mostrar o domínio de cada uma das equipes ao longo do jogo. E a gente vê aqui claramente um primeiro tempo amplamente dominado pelo Botafogo, né, bem mais barras brancas do que barras verdes, e um segundo tempo praticamente dominado pelo Palmeiras, né, então um jogo aí de dois tempos distintos. Considerando que um domínio total da equipe mandante vale 100 e um domínio total da equipe visitante vale menos 100, se a gente tirar a média de todas essas barras aqui, a gente vai chegar no número de menos 2, né, muito próximo de zero, que mostra aí um equilíbrio entre as duas equipes nessa questão de domínio quando a gente considera uma média da partida inteira. Aqui do lado direito a gente vai ver algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender como que esse comportamento das equipes se desdobrou em termos de criação e de finalizações. Então, começando pela expectativa de assistências, 0,26 para o Botafogo contra 1,71 do Palmeiras. Então, uma superioridade bem grande do Palmeiras nesse quesito, que teve um número alto de expectativa de assistências e um número bem baixo para o Botafogo como mandante. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade das equipes de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols, e a gente vê aí que o Palmeiras foi bem superior nesse quesito. Quando a gente olha para a quantidade de finalizações, uma leve superioridade para o Botafogo, 18-15, números bons aí para as duas equipes. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que elas criaram, nem a qualidade das finalizações em si. Então, para isso, a gente olha para a expectativa de assistências, que é uma estatística que ajuda a gente a projetar o número de gols marcados por uma equipe com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações. Então, com base na qualidade das oportunidades criadas, a expectativa era que o Botafogo marcasse 2,95 gols e o Palmeiras 1,67. Então a gente aí vê bons números para as duas equipes, com superioridade para o Botafogo. Quando a gente considera também a qualidade das finalizações, essa expectativa sobe para o Botafogo para 3,26 e para o Palmeiras para 2,75, também números altos aí para as duas equipes. A diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols vai dar para a gente uma medida do desempenho dos atacantes na partida. Então, para o Botafogo, esse valor é de 0,31 positivo, que mostra aí um desempenho relativamente bom, né? Mas aqui esse valor de 0,31 ele é mediano, considerando que o Botafogo era uma equipe mandante, mas ainda assim os atacantes conseguiram aumentar a expectativa de gols do Botafogo, com base na qualidade das finalizações. Para o Palmeiras, esse número é de 1,08, um número bastante alto, que mostra aí também um ótimo desempenho dos atacantes do Palmeiras. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados por cada equipe, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então a gente vê aqui que a expectativa do Botafogo era de marcar 3,26 gols e marcou 3. Então essa diferença aqui de menos 0,26 é o número de gols que o goleiro do Palmeiras tomou a menos do que o esperado. Então é um desempenho relativamente bom do goleiro do Palmeiras, mas também nada absurdo, né? 0,26, menos 0,26 está muito mais próximo de zero
do que de -1, por exemplo, que representaria que ele teria tomado um gol a menos do que o esperado. Por outro lado, a expectativa era que o Palmeiras marcasse 2,75 gols e marcou 4. Então essa diferença de 1,25 mostra que o goleiro do Botafogo tomou um pouco mais de um gol do que o esperado, o que classificaria aí como um mau desempenho para o goleiro do Botafogo. A gente pode passar esses números, enxergar esses números através desse gráfico de barras aqui, que vai ajudar a gente a entender como que esse placar foi construído, o que foi mais determinante na construção do placar de cada uma das equipes. Então a gente vê aqui que, com base na expectativa de gols, o Botafogo já praticamente atingiu o número de gols marcados na partida. Então a gente vê aqui o desempenho dos atacantes foi muito pequeno comparado aquilo que, né, os atacantes conseguiram adicionar de expectativa de gols para o Botafogo foi muito pequeno comparado ao tanto de oportunidades que o Botafogo gerou, e o desempenho do goleiro adversário reduziu um pouco a expectativa de gols do Botafogo. Então a gente vê aqui claramente que, né, pelo tamanho da barra aqui das oportunidades, que o placar do Botafogo basicamente foi construído com base na qualidade das oportunidades que ele criou, e o incremento, né, que os atacantes conseguiram dar na expectativa de gols do Botafogo foi praticamente anulado pelo desempenho do goleiro do Palmeiras. Agora, olhando para o lado do Palmeiras, a gente vê um equilíbrio, né, entre as três barras. Aqui representa as oportunidades, as finalizações e o desempenho do goleiro do Botafogo. Então, a construção do placar do Palmeiras foi bem equilibrada, né? Ele construiu um determinado número de oportunidades aí, que gerou pouco mais de 1,5 gols de expectativa. A qualidade das finalizações dos atacantes elevou para quase 3 gols de expectativa, e o mau desempenho do goleiro do Botafogo finalizou aqui com o placar de 4 gols para o Palmeiras. E para finalizar a análise, se a gente olhar para todas as estatísticas aqui, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são todas estatísticas que eu entendo que ajudam a gente a entender a qualidade da partida, se foi uma partida interessante ou não. A gente vai ver que todas elas aqui tiveram 4 estrelas ou mais, a menos da expectativa de assistências pelo lado do Botafogo. Então acho que dá para a gente considerar que foi uma partida, no mínimo, interessante de se ver, né, com estatísticas bem positivas para ambos os times, né? Tanto o Botafogo quanto o Palmeiras, mas obviamente melhor para o Palmeiras, que venceu a partida por 4-3. Então, finalizamos aí mais uma análise de Botafogo 3, Palmeiras 4. Espero que vocês tenham gostado, e fica meu pedido novamente para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise.